Nanomachine, Novel, capítulo 10. O primeiro teste é moleza. 2. Shun Ye-un estava realmente preocupado em passar por um teste, mas com Nano, ele conseguiu passar pelo perigo com facilidade. Você me fez não ouvir o som? As ondas sonoras provenientes do instrumento podem ser potencialmente perigosas para o mestre. Eu parei as funções do seu corpo para sentir os sons temporariamente, como estou ouvindo sua voz, então. A informação está sendo enviada diretamente para o seu cérebro. Não entendo o que você está dizendo. Era difícil entender o Nano. Mais da metade dos alunos já havia desmaiado. Alguns até tinham sangue saindo da boca, provando que haviam adquirido danos internos. Os dedos de Yang Soil agora tocavam ferozmente o instrumento. O ritmo havia aumentado muito, de modo que até mesmo Lei Ameng, que estava ao lado dela, podia sentir a intensidade. Lei Ameng sabia por que ela estava tão frustrada. Eu pensei que ele não tinha nenhum poder interno. Lei Ameng também ficou intrigado com a situação atual. Ele sabia que Shun Ye-un não era treinado em nenhuma arte marcial. Assim, ele não teria nenhuma energia interna, mas parecia ser capaz de suportar a onda de energia sem qualquer dificuldade. E ao contrário de Shun Ye-un, os outros alunos ao seu redor estavam todos no chão. NNNNGHHH. Ugh, sua orelha está sangrando. Você também. E parecia que era difícil até mesmo para aqueles que estavam suportando. No entanto, isso também acontecia porque Yang Soil estava aumentando a intensidade de seu ataque devido à sua frustração. Porque ela está jogando tão ferozmente. Os príncipes dos 6 clãs, que tinham cerca de 30 anos de energia interna, ainda podiam resistir ao ataque sem tantos problemas, mas ainda sentiam a frustração da anciã e isso os deixava curiosos. Eles não foram autorizados a olhar para trás, mas Mu Kelme estava extremamente curioso, então ele teve que se virar para ver. O que? Ele quase cuspiu da boca. Como ele ainda está aguentando? Shun Ye-un estava parado ali como se o ataque não fosse nada. Mesmo Mu Kelme, que tinha cerca de 30 anos de energia interna através dos vários medicamentos que tomou, podia sentir uma picada nos ouvidos, mas Ye-un ficou ali como se não pudesse ouvir nada. Aquele bastardo. Ele tinha energia interna. Shun Mu Kelme ficou extremamente furioso. Shun Ye-un jurou que não treinaria artes marciais ou energia interna, mas resistir à onda de energia musical de Yang Soil significava que ele não cumpriu sua promessa. O que está acontecendo? O quarto colocado para a sucessão para o trono Shun Jong-sun e a sexta Shun An-ryo se perguntaram por que Mu Kelme parecia estar furioso e eles se viraram para olhar. O que está acontecendo? Como ele pode ficar assim sem qualquer energia interna? Todos eles franziram a testa também. Eles pensaram que Shun Ye-un já teria caído há muito tempo, mas ele ainda estava de pé. Nano, se eu estiver certo, aqueles garotos da frente e a quinta anciã que está tocando o instrumento estão com raiva, certo? Analisando os movimentos dos músculos faciais. Frustração, choque e raiva podem ser vistos em seus músculos faciais, sem nem mesmo analisar. Era evidente que olhavam com hostilidade. Shun Ye-un percebeu que o que ele estava fazendo os estava irritando. Eles pensaram que eu não tinha nenhum poder interno, mas suportar isso os desencadeou. Se isso não fosse resolvido, ainda seria um problema, mesmo que ele passasse no teste. Ele tinha feito um juramento de que não aprenderia sobre energia interna até entrar para a academia. Nano, você pode me causar um ferimento interno? Lesões internas como danos aos órgãos internos, sim. Você pode fazer isso ou não? É possível, mas eu não recomendo danificar seu corpo intencionalmente, mestre, eu entendo. Então você pode me machucar quando o instrumento terminar de tocar e me fazer vomitar sangue? Sangue pela boca, sim. Ele estava deixando seus inimigos com raiva. Se ele não tomasse nenhum dano interno ou vomitasse sangue, eles suspeitariam dele. Ele não podia correr esse risco antes mesmo de ter a chance de aprender artes marciais, conforme solicitado, processamento de danos aos órgãos internos. Depois que o limite de tempo acabou, a paciência de Yang Soil estava no limite. Ela já estava com raiva porque Shun Ye-un tinha ganhado energia interna, mas ele agora estava resistindo como se fosse nada. Sua música mudou. Lei Ameng percebeu rapidamente a mudança e franziu a testa. Ele sabia como ela se sentia. Mas agora ele estava esquecendo o propósito de por que ela estava tocando seu instrumento. Antes que ele pudesse enviar a mensagem para ela parar,
ela começou a tocar o instrumento com metade de sua força. Este ataque não poderia ser resistido a menos que se tratasse de um mandante muito poderoso. Os GH alunos de clãs e famílias de alto escalão empalideceram no momento. Eles começaram a vomitar sangue quando seus órgãos internos foram danificados, e eles não eram os únicos que estavam com problemas. Os GH, mesmo os herdeiros dos 6 clãs, não conseguiram suportar a onda de energia da quinta anciã. Eles tentaram se defender o máximo que podiam, mas não funcionou. O mais fraco dos 6 herdeiros, Shun Jong-sun, começou a tossir com o dano interno de energia e Lei Ameng decidiu que tinha ido longe demais. Pare. Isso é perigoso. Você não deve fazer mais isso. Com isso, Ang Soyu também parou de tocar. Os alunos que mal conseguiram resistir caíram de joelhos de exaustão. Se ela jogasse um pouco mais, todos os alunos poderiam ter reprovado. Ang Soyu ficou com vergonha de ter perdido o controle, mas ainda estava com raiva de Shun Yeun. Ela tinha certeza de que Shun Yeun não havia cumprido seu juramento. Foi então. O rosto de Shun Yeun rapidamente ficou vermelho e pálido, e ele espirrou sangue de sua boca como uma fonte. Todos que estavam assistindo, Lei Ameng, Ang Soyu e Shun Mukeun, franziram a testa. O que? Era difícil acreditar que muito sangue pudesse ser vomitado da boca de uma pessoa. Ele não estava bem. Era muito sangue para ser uma atuação. Shun Yeun espirrou sangue e caiu de joelhos com as mãos no chão. Ele definitivamente tinha sofrido alguns danos internos pesados. Nano. Você, programa processado conforme solicitado, eu quase morri. As pessoas sentiam dor mesmo quando era um simples vômito. Mas vomitar sangue como uma fonte era mais doloroso do que ele havia imaginado. Hugo. Shun Yeun então vomitou mais sangue. O lugar ao redor dele agora estava encharcado de sangue. E era até mesmo uma visão terrível de se olhar. HMPH. No entanto, ao contrário da quinta anciã que ficou pasma, o guardião esquerdo Lei Ameng não conseguia apenas ficar parado olhando. Se Shun Yeun, o filho do senhor, não morresse por causa da rixa entre os membros da família, mas em um teste, toda a culpa seria de Lei Ameng. Ele rapidamente avançou com sua habilidade de movimento para voar até Shun Yeun e ver como ele estava. Ei, garoto. Você está bem? Ei! Shun Yeun sentiu tontura depois de vomitar sangue. Ele quase caiu no chão, mas Lei Ameng o segurou, sentindo tontura devido à perda de sangue de 7%. Ativando o modo de autocura contra danos a órgãos e perda de sangue, Nano falou em entrar no modo de cura e Shun Yeun interrompeu. Não. Ainda não. A condição do mestre pode entrar em estado crítico. Espere um segundo. Nano interrompeu seu processo. Lei Ameng olhou para o rosto pálido de Shun Yeun. Você poderia simplesmente ter desistido. Lei Ameng já havia verificado para ver se ele tinha alguma energia interna. Ao contrário de suas expectativas, Shun Yeun não tinha energia interna dentro de si. O que? Como isso pode ser? Isso significava que Shun Yeun havia suportado o ataque por pura vontade. E pelo preço, ele havia sofrido graves danos internos. Este aqui é uma loucura. Como alguém pode resistir a tal ataque sem nenhuma energia interna? Ele ficou surpreso. Shun Yeun realmente passou no teste sem um único indício de energia interna dentro dele. Lei Ameng tinha ouvido rumores ruins sobre o sétimo príncipe. Mas quem teria pensado que uma criança de uma escrava teria uma mente tão forte? Lei Ameng chamou a equipe que estava fora do campo de treinamento. Mande-o para um quarto de hospital. Como Shun Yeun estava sendo executado pela equipe, ele deu uma ordem para Nano. Cure-me, agora.